Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Sejam todos bem-vindos. Porque os leões estão rugindo? Porque os leões estão furiosos com você? Qual é o motivo deles se enfurecer tanto com você? Esse é o vídeo de hoje, é a mensagem de Deus para a sua vida. Em Daniel capítulo 6, versículo, vamos ler a partir do 18. Vai falar sobre Daniel. Quem era Daniel? Quem foi Daniel? Daniel ainda muito jovem, ele estava no palácio do rei. E esse Daniel tinha algo diferente nesse rapaz. Esse rapaz era diferente de todos aqueles que estavam junto com ele. Daniel era um moço que o rei gostava muito, porque Daniel, ele era correto, e porque Daniel também tinha algo que despertaria nos outros ciúmes. É o ciúmes. O ciúme destrói vida. A inveja destrói vida. Então Daniel, um moço de excelência, o moço cuja o rei se agrada por sua sabedoria. E quando aqueles outros perceberam em Daniel que Daniel se continuasse daquele jeito, Daniel subiria de cargo. Então eles tramaram: vamos parar ele, vamos barrar ele, porque senão ele vai subir de cargo e nós não queremos. Então ele viu em Daniel uma ameaça. Alguém está vendo em você uma ameaça. Você que está assistindo esse vídeo é uma ameaça para alguém. É por isso que os leões estão rugindo, bravos, furiosos, porque ele está vendo em você uma excelência, uma sabedoria que não é sua, mas vem do Altíssimo. A sabedoria vem de Deus, está sobre você. É isso mesmo, é com você que Deus está falando por essa mensagem. Os leões estão ao redor de você, furiosos, porque eles sabem que você tem um futuro brilhante nas mãos de Deus. Mas vão tentar te parar. Tentaram parar Daniel. Mas Daniel tinha alguém que velava por ele, que estava do lado dele, que é o Todo-Poderoso. Então aqueles homens, eles fizeram algo para que parasse Daniel, para que Daniel não crescesse, para que Daniel não progredisse. Os ciúmes, a inveja mata, mas quem tem Deus não pega, não pega. Maior é quem está em você do que quem está neles. Deus está na sua vida. Nenhuma barreira vai impedir o agir de Deus. Então aqueles homens chegou até o rei e disse: rei, vamos fazer uma coisa? Vamos. Que coisa? Penso eu, que foi mais ou menos assim. Qualquer homem, qualquer pessoa, rei. Esses homens chegou até o rei em particular e disse: sabe, rei, qualquer homem que adorar a outro Deus além de ti, qualquer um sobre a face da terra, sobre o nosso território, sobre o seu território, que adorar a outro Deus além de ti, vai ter um castigo. Qual? Lançar nas covas dos leões. Porque é só a ti que deve adorar, é só o Senhor, meu rei, que devemos adorar.
olha, implantou isso na cabeça do rei. E o rei deve ter pensado, é boa ideia mesmo essa. Só me adorar, só prostrar-me aos meus pés. E não pode adorar mais ninguém, só a mim. Tá bom, vamos fazer esse decreto. Eu vou assinar esse decreto. E qualquer um que adorar outro Deus além de mim, vai ser lançado. Então foi feita a armadilha para que barrasse Daniel. E o Senhor te diz pela palavra que vão tentar te barrar, vão tentar te excluir, vão tentar te esconder, vão tentar não dar oportunidade para você, porque você é diferente, você tem algo diferente. Então, mas não adianta tentar armar contra a sua vida, não adianta, vai ter que fugir pelas portas do fundo, é isso mesmo. Então o rei disse, tudo bem, o decreto está feito, só a mim adorarás. Então Daniel, ele tinha uma fidelidade com Deus, orava a Deus 3 vezes ao dia, ele clamava ao seu Deus 3 vezes, e Deus o visitava grandemente. E cada oração de Daniel, cada vez que ele orava, mais sabedoria Deus dava para ele. O homem estava crescendo, porque com Deus não tem barreira. Ele leva a pessoa adiante, a pessoa consegue se erguer com Deus. Então aqueles homens chegou e viu Daniel orando. Imediatamente ele foi até a presença do rei e disse, ó meu rei, vive para sempre. O rei disse, o que é? O Senhor não ordenou, não tem um decreto seu, que qualquer homem que adorar a outro Deus além de ti, será lançado nas covas dos leões? Sim, esse decreto não pode ser divulgado. Há no teu reino, meu rei, um homem chamado Daniel. Ele ora ao seu Deus, sabe, meu rei? Sabe? 3 vezes ao dia. Ele fica orando 3 vezes, adorando o Deus dele. Mas só que o rei gostava muito de Daniel. O rei gostava de Daniel, porque Daniel era uma excelência, uma boa pessoa, sábio. E o rei viu nele uma sabedoria fora da curva, fora do normal. Porque a sabedoria de Deus é fora do normal. Só que o rei gostava muito de Daniel. Então o rei se perturbou muito, porque sabia que o seu amado, seu querido, tinha que ser lançado nas covas dos leões, porque a sua palavra, o seu decreto não pode voltar atrás. Mas o rei disse assim, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música. O rei ficou perturbado. Ele não deixou trazer instrumento algum. Ele queria silêncio. E fugiu dele o sono. O rei perdeu o sono por causa de Daniel, por causa do servo do Deus vivo. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel. E antes de Daniel ir para a cova dos leões, o rei disse a Daniel, Daniel, o Deus que tu serve, o Deus vivo, o Deus teu todo-poderoso, Daniel, o Deus que você serve, ele te livrará das covas, ele te livrará da boca dos leões, Daniel. E chegando-se à cova, chamou Daniel com voz triste e disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha pedido livrar-te-ão dos leões. Então Daniel falou ao rei, vive para sempre, meu rei. O meu Deus enviou o seu anjo
e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim, meu rei, inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum, meu rei. Daniel disse ao rei: contra ti, meu rei, não fiz nada, para que me lançasse nas covas dos leões. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. Então o rei, ele faz um decreto, e no versículo 26 diz assim, o rei dizendo: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremem e temem perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. O rei disse essas palavras, porque permanece para sempre o seu reinado. Não se pode destruir o seu domínio, dura até o fim, disse o rei. O reinado de Deus é eterno, a vida de Deus é eterna, e Deus te promete reinar na sua vida. Se você for fiel à palavra dele, igual Daniel, ele vai reinar na sua vida. Os leões estão rugindo, eles estão querendo te tragar, mas não vai, porque a espada do Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, está na sua vida. Se você crer, receba essa mensagem: nenhum mal chegará à tua tenda, nem de dia e nem de noite. Aquele que te guarda não trosqueneja, não dorme nem trosqueneja, diz o Senhor para a sua vida. E se você crê, se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu comentário, me segue e compartilhe esse vídeo para mais gente. Deus abençoe suas vidas grandemente.